Um sogro milionário decide testar o caráter de sua nora se disfarçando de humilde vendedor de ovos no dia do próprio casamento de seu filho. O que ela fez com ele chocou a todos presentes e mudou para sempre o destino desta família. Benedito Almeida observava pela janela de sua cobertura no bairro mais nobre da cidade, contemplando o movimento da rua lá embaixo. Aos 60 e poucos anos, este homem havia construído um império empresarial que começou com uma pequena mercearia e se transformou na rede de supermercados mais próspera da região. Suas mãos calejadas contavam a história de décadas de trabalho árduo, desde os tempos em que carregava caixas de produtos para abastecer sua primeira loja até hoje, quando comandava mais de 50 estabelecimentos. Mas naquela manhã, sua mente não estava focada nos negócios. Em poucas horas, seu único filho, Marcelo, se casaria com Isadora, uma jovem que conhecera durante seus estudos de administração na Universidade Metropolitana. Durante os meses de namoro e noivado, Benedito havia tentado se aproximar de sua futura nora, mas sempre sentiu uma barreira invisível entre eles. Havia algo nos olhos dela, uma frieza disfarçada de educação, que o deixava inquieto. Marcelo havia herdado a bondade de sua falecida mãe, Helena. Era um rapaz de coração generoso, sempre disposto a ajudar os menos favorecidos e que via o melhor nas pessoas. Talvez por isso não conseguisse enxergar o que o pai percebia em Isadora. Uma ambição velada que se escondia por trás de sorrisos calculados. "Pai, você está bem?" A voz de Marcelo ecoou pela sala, interrompendo os pensamentos de Benedito. O rapaz estava impecável em seu smoking, irradiando felicidade. "Estou sim, meu filho. Só pensando em como sua mãe ficaria orgulhosa de te ver assim." Benedito abraçou o filho, sentindo o peito apertar com a lembrança de Helena, que havia partido anos antes devido a uma doença inesperada. "Ela está aqui conosco, pai. Tenho certeza." Marcelo sorriu com aquela pureza que sempre comovia Benedito. "Isadora está ansiosa para fazer parte oficialmente da nossa família. Ela sempre fala sobre como quer ter uma relação próxima com você." Benedito assentiu, mas por dentro, uma voz sussurrava que algo não estava certo. Era uma intuição que havia aprendido a confiar ao longo dos anos de negócios, a mesma que o alertava quando um fornecedor não era confiável ou quando um investimento era arriscado demais. Naquela tarde, enquanto se preparava para o casamento, uma ideia inusitada começou a tomar forma em sua mente. Lembrou-se de uma conversa que havia escutado entre Isadora e uma amiga semanas antes, quando pensavam que ele não estava por perto. Elas falavam sobre pessoas simples, com um tom de desdém que o havia incomodado profundamente. Foi então que Benedito tomou uma decisão que mudaria tudo. Dirigiu-se ao seu closet e, ao invés de pegar o elegante terno que sua secretária havia separado, escolheu roupas antigas que guardava de seus tempos de juventude. Uma camisa simples, calças gastas e sapatos desgastados. De uma caixa guardada no alto do armário, retirou o velho chapéu de palha que usava quando trabalhava na feira aos finais de semana, ainda jovem. Benedito olhou-se no espelho e viu refletido o homem simples que havia sido décadas atrás. Naquela época, ele vendia ovos frescos de porta em porta para complementar a renda da mercearia. Sorriu ao lembrar como Helena havia se apaixonado por ele mesmo quando não tinha nada além de sonhos e determinação. Pegou seu carro mais discreto, um modelo antigo que mantinha na garagem por valor sentimental, e dirigiu-se até uma pequena granja nos arredores da cidade. Lá, comprou 3 dúzias de ovos frescos e os acomodou cuidadosamente em uma sacola de plástico simples. O plano estava formado. Ele chegaria ao local da cerimônia disfarçado de vendedor de ovos e observaria como Isadora reagiria a um desconhecido humilde tentando vender seus produtos. Seria um teste silencioso, uma forma de conhecer verdadeiramente o coração da mulher que se tornaria sua nora. Enquanto dirigia em direção ao Jardim das Acácias, o elegante espaço de eventos onde aconteceria o casamento, Benedito sentia uma mistura de nervosismo e curiosidade. Parte dele torcia para que suas suspeitas estivessem erradas, para que Isadora se mostrasse uma pessoa gentil e compassiva. Afinal, nada o deixaria mais feliz do que saber que seu filho havia escolhido uma companheira de bom coração. O local da cerimônia estava deslumbrante.
Flores brancas e douradas decoravam cada canto, e os convidados chegavam em carros luxuosos, vestidos com suas melhores roupas. Benedito estacionou do lado oposto e caminhou com sua sacola de ovos, mantendo o chapéu baixo sobre os olhos. Conforme se aproximava, podia ver Isadora cumprimentando os convidados na entrada. Estava radiante em seu vestido de noiva, sorrindo e conversando animadamente com familiares e amigos. Aos olhos de qualquer pessoa, ela parecia a noiva perfeita, elegante, educada e feliz. Benedito respirou fundo e se aproximou do grupo onde ela estava. Seu coração batia acelerado, não pela caminhada, mas pela ansiedade de descobrir quem realmente era a mulher que seu filho amava. "Com licença, moça", disse ele com voz humilde, aproximando-se de Isadora. "Desculpe incomodar em um dia tão especial, mas eu tenho alguns ovos frescos aqui. Talvez a senhora gostaria de comprar? São ovos de galinha caipira, bem fresquinhos." O que aconteceu a seguir fez o sangue de Benedito gelar nas veias. Isadora virou-se para ele com uma expressão de profundo nojo e irritação. Seus olhos, que momentos antes brilhavam de alegria, agora demonstravam frieza e desprezo. "Que absurdo é esse?" ela exclamou, sua voz carregada de indignação. "Como você ousa se aproximar de mim em um momento como este? Não está vendo que estou no meu casamento?" Os convidados ao redor começaram a parar suas conversas, voltando a atenção para a cena que se desenrolava. Benedito sentiu o peso de todos os olhares sobre si, mas manteve sua postura humilde. "Peço perdão, senhora. Não quis causar nenhum transtorno. É que eu preciso vender esses ovos para..." Ele começou, mas foi interrompido bruscamente. "Eu não quero saber de suas necessidades." Isadora elevou ainda mais a voz, atraindo a atenção de praticamente todos os presentes. "Que tipo de pessoa aparece em um casamento tentando vender ovos? Isso é inadmissível!" Benedito observou o rosto de sua futura nora se transformar completamente. A máscara de doçura havia caído, revelando uma frieza que o chocou. Mas ele precisava ter certeza. Precisava ver até onde essa crueldade poderia chegar. "Senhora, eu entendo sua irritação, mas eu sou apenas um homem simples tentando ganhar a vida honestamente." Ele insistiu, mantendo o tom respeitoso. "Minha esposa está doente e preciso do dinheiro para os remédios dela." A mentira sobre uma esposa doente saiu naturalmente, uma forma de testar ainda mais o coração de Isadora. Benedito queria ver se haveria uma centelha de compaixão, mesmo que pequena. Mas o que veio a seguir foi ainda pior do que ele imaginava. "Não me interessa suas desgraças pessoais." Isadora praticamente gritou, seu rosto vermelho de raiva. "Pessoas como você deveriam saber seu lugar. Este é um evento para pessoas de qualidade, não para vendedores ambulantes." A palavra desgraças ecoou nos ouvidos de Benedito como um soco no estômago. Ele olhou ao redor e viu que alguns convidados pareciam constrangidos com a situação, mas ninguém se manifestou para defendê-lo. Foi então que Isadora fez algo que Benedito jamais esqueceria. Ela se aproximou dele com passos firmes e, diante de todos os convidados, empurrou-o com força, fazendo com que ele cambaleasse para trás. "Suma daqui agora!" ela berrou. "Antes que eu chame a segurança para te expulsar." Benedito sentiu a humilhação queimar em seu peito. Não pela situação em si, mas pela descoberta devastadora sobre o caráter da mulher que se casaria com seu filho. Naquele momento, ele entendeu que suas piores suspeitas não chegavam nem perto da realidade. Mantendo sua encenação, ele abaixou a cabeça submissamente e começou a se afastar, murmurando pedidos de desculpa. Mas antes de partir completamente, olhou por sobre o ombro e viu algo que o deixou ainda mais arrasado. Isadora estava rindo. Rindo da situação, rindo da humilhação que havia causado em um homem indefeso. Alguns convidados ao redor dela também esboçavam sorrisos, como se toda a cena tivesse sido apenas um entretenimento inconveniente. Benedito caminhou de volta ao seu carro com o coração despedaçado. Não por ter sido humilhado. Ele havia enfrentado situações muito piores em sua vida, mas por saber que seu filho estava prestes a se casar com uma mulher capaz de tamanha crueldade. Sentado no banco do motorista, ele tirou o chapéu e passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Como poderia contar a Marcelo o que havia descoberto? Como poderia destruir a felicidade do filho no dia do próprio casamento?
Mas então, uma determinação férrea tomou conta dele. Benedito sabia que não poderia permitir que essa farsa continuasse. Seu filho merecia conhecer a verdade sobre a mulher que estava prestes a se tornar sua esposa. O casamento ainda não havia começado. Ainda havia tempo para que a verdade viesse à tona. Benedito permaneceu no carro por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o volante, não de medo, mas da indignação que crescia em seu peito. A imagem de Isadora rindo de sua humilhação estava gravada em sua mente como ferro em brasa. Ele olhou para o relógio no painel. A cerimônia começaria em menos de 1 hora. Os convidados já estavam se dirigindo para seus lugares, e em breve seu filho estaria no altar, completamente alheio ao verdadeiro caráter da mulher com quem estava prestes a se casar. Benedito sabia que precisava agir, mas como? Interromper um casamento com centenas de convidados presentes seria um escândalo de proporções imensas. Mais do que isso, como explicaria para Marcelo que havia se disfarçado para testar sua noiva? Como faria seu filho entender que a mulher que ele amava era capaz de tamanha crueldade? Enquanto refletia sobre suas opções, uma figura familiar apareceu em seu campo de visão. Era Carmen, a governanta da família há mais de 2 décadas. Ela havia cuidado de Marcelo quando criança e era como uma segunda mãe para o rapaz. Se havia alguém em quem Benedito poderia confiar naquele momento, era ela. Carmen estava ajudando com os últimos preparativos da cerimônia quando notou um homem de roupas simples acenando discretamente para ela do estacionamento. Demorou alguns segundos para reconhecer que se tratava de seu patrão. "Senhor Benedito", ela murmurou baixinho, aproximando-se do carro com expressão confusa. "O que o senhor está fazendo vestido assim? A cerimônia vai começar." "Carmen, preciso que você me escute com atenção", Benedito disse, sua voz carregada de urgência. "Acabei de descobrir algo terrível sobre Isadora e não sei como contar para Marcelo." A governanta franziu a testa preocupada. Ela sempre havia notado algo estranho no comportamento de Isadora, especialmente quando a moça pensava que ninguém estava observando. Havia uma frieza em seus olhos que contrastava com a doçura aparente de suas palavras. "O que aconteceu, senhor?" perguntou Carmen, instintivamente olhando ao redor para ter certeza de que não estavam sendo observados. Benedito contou rapidamente sobre seu disfarce e a reação cruel de Isadora. Conforme falava, via a expressão de Carmen se transformar de confusão para choque e finalmente para uma tristeza profunda. "Meu Deus", ela sussurrou, cobrindo a boca com as mãos. "O menino Marcelo precisa saber. Ele não pode se casar com uma pessoa assim." "Mas como, Carmen? Como posso destruir o dia mais feliz da vida do meu filho? E se ele não acreditar em mim? E se achar que estou inventando essa história porque nunca gostei dela?" A governanta pensou por um momento, seus olhos brilhando com uma determinação que Benedito conhecia bem. Carmen sempre havia sido uma mulher de caráter íntegro, incapaz de tolerar injustiças. "Senhor Benedito, o senhor sabe que eu amo aquele menino como se fosse meu próprio filho", ela disse firmemente. "E é exatamente por isso que ele precisa saber a verdade. Melhor sofrer hoje do que passar uma vida inteira casado com alguém que não o merece." Benedito sabia que ela estava certa, mas o coração de pai doía só de pensar na dor que causaria a Marcelo. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma forma de mostrar a verdade sem precisar simplesmente contar o que havia acontecido. "Carmen, preciso de sua ajuda", ele disse, saindo do carro. "Mas primeiro, preciso me trocar. Não posso aparecer na frente de Marcelo vestido assim sem explicar tudo." "Venha comigo", Carmen disse decisivamente. "Conheço um caminho pelos fundos do local. O senhor pode usar o vestiário dos funcionários para se trocar." Enquanto caminhavam pelos corredores de serviço do Jardim das Acácias, Benedito explicou seu plano para a governanta. Era arriscado, mas talvez fosse a única forma de abrir os olhos de Marcelo sem causar um escândalo maior. No vestiário, Benedito guardou cuidadosamente as roupas simples e o chapéu de palha em uma sacola. Vestiu o elegante terno que Carmen havia trazido discretamente de casa e se olhou no espelho. Externamente, havia voltado a ser o empresário respeitado que todos conheciam. Internamente, carregava o peso de uma descoberta devastadora.
Senhor Benedito, Carmen disse suavemente, ajustando a gravata dele com o cuidado maternal de sempre. O senhor está fazendo a coisa certa. O menino Marcelo merece a verdade. Espero que você esteja certa, Carmen. Espero que ele entenda que tudo isso é por amor. Quando saíram do vestiário, Benedito podia ouvir os primeiros acordes da música que anunciava o início da cerimônia. Seu coração disparou. Em poucos minutos, seria tarde demais. Eles se dirigiram rapidamente para a área onde Marcelo estava se preparando para entrar. O jovem noivo estava radiante, conversando animadamente com seus padrinhos sobre como se sentia abençoado por ter encontrado Isadora. "Pai!" Marcelo exclamou ao ver Benedito se aproximar. Estava preocupado. "Onde você estava?" "Precisamos conversar, filho. É urgente." A seriedade no tom de Benedito imediatamente chamou a atenção de Marcelo. Os padrinhos, percebendo a tensão no ar, discretamente se afastaram, deixando pai e filho a sós. "O que aconteceu, pai? Você está pálido." Benedito respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. "Marcelo, preciso te contar algo sobre Isadora. Algo que descobri hoje e que vai doer muito em você." "Do que você está falando?" O sorriso desapareceu do rosto de Marcelo, substituído por uma expressão de preocupação crescente. "Eu atestei, filho. Me disfarcei de um homem simples e fui até ela para ver como reagiria." "Você fez o quê?" Marcelo deu um passo para trás, incrédulo. "Pai, isso é absurdo. Por que faria uma coisa dessas?" "Porque eu tinha uma intuição, um pressentimento sobre o caráter dela. E infelizmente minha suspeita se confirmou da pior forma possível." Benedito começou a relatar o que havia acontecido, observando o rosto de seu filho se transformar a cada palavra. Marcelo ouvia em silêncio, mas era visível a luta interna que travava entre o amor pela noiva e o respeito pelo pai. "Isso não pode ser verdade", Marcelo murmurou quando Benedito terminou de falar. "A Isadora que eu conheço jamais faria uma coisa dessas. Ela é doce, carinhosa, ela cuida de mim quando estou doente, ela... Filho, eu sei que dói. Acredite, nada me deixaria mais feliz do que estar errado sobre isso." "Você está errado!" Marcelo explodiu, sua voz ecoando pelo corredor. "Você nunca gostou dela. Desde o primeiro dia percebi que não aprovava nossa relação. E agora vem com essa história maluca no dia do meu casamento?" As palavras de Marcelo atingiram Benedito como punhaladas. Mas ele sabia que a reação do filho era natural. O amor cega, especialmente quando a pessoa amada mostra apenas seu lado positivo. "Marcelo, por favor, me escute." Benedito tentou manter a calma, mesmo sentindo o coração se despedaçar ao ver a dor nos olhos do filho. "Eu não inventaria algo assim. Pergunte a Carmen. A Carmen é sua funcionária. Claro que ela vai confirmar sua versão." Marcelo estava visivelmente abalado, suas mãos tremendo de nervosismo. "Pai, eu vou me casar com a mulher que amo, e nada que você disser vai mudar isso." Naquele momento, a música da cerimônia ficou mais alta, indicando que era hora de Marcelo se dirigir ao altar. O jovem noivo olhou para o pai com uma mistura de mágoa e determinação. "Eu espero que você esteja lá quando eu disser sim para ela", disse Marcelo, sua voz embargada. "Porque ela vai ser minha esposa, gostando você ou não." Benedito assistiu seu filho se afastar com o coração partido. Havia falhado. Não conseguira convencer Marcelo da verdade. E agora o rapaz seguiria em frente com um casamento que poderia destruir sua vida. Carmen, que havia observado toda a conversa de longe, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Senhor Benedito, e agora? Agora vamos torcer para que Deus nos dê uma oportunidade de mostrar a verdade de outra forma", ele respondeu, observando Marcelo caminhar em direção ao altar. A cerimônia começou com toda a pompa e circunstância esperada. Benedito tomou seu lugar na primeira fileira, ao lado de Carmen, observando seu filho esperar no altar com um sorriso que não conseguia esconder completamente a tristeza em seus olhos. Quando a marcha nupcial começou e Isadora apareceu no final do corredor, todos os convidados se levantaram em admiração. Ela estava realmente deslumbrante, caminhando com elegância em direção ao altar, sorrindo radiante para Marcelo. Mas Benedito via além da beleza externa. Via a mulher que havia empurrado um homem indefeso, que havia rido de sua humilhação,
que havia demonstrado uma crueldade fria e calculada quando pensava que ninguém importante estava observando. Conforme Isadora se aproximava do altar, Benedito notou algo que fez seu sangue gelar. Em sua mão, ela carregava um pequeno lenço bordado que havia pertencido a Helena, mãe de Marcelo. Benedito havia dado aquele lenço a ela como um presente simbólico, uma forma de manter a memória de Helena presente no casamento. Mas agora, vendo Isadora usar aquele lenço após presenciar sua verdadeira natureza, Benedito sentiu que era uma profanação da memória de sua esposa. Helena havia sido a personificação da bondade e da compaixão. Ela jamais teria tratado outro ser humano da forma cruel como Isadora havia feito. O celebrante começou a cerimônia e Benedito fechou os olhos, pedindo silenciosamente para que algo acontecesse. Qualquer coisa que impedisse aquele casamento de se concretizar. Foi então que, como se o universo tivesse ouvido sua prece, algo inesperado aconteceu. Um dos convidados, um senhor idoso que havia presenciado a humilhação de Benedito disfarçado, levantou-se bruscamente de sua cadeira. Era Sebastião, um antigo amigo da família que havia conhecido Helena desde jovem. "Eu não posso permitir que isso continue", ele exclamou, sua voz ecoando pela capela. Todos os convidados se viraram em sua direção, surpresos com a interrupção. Isadora empalideceu, seus olhos arregalados de pânico. Marcelo olhou confuso entre Sebastião e Isadora, tentando entender o que estava acontecendo. "Sebastião, o que você está fazendo?", perguntou Marcelo, visivelmente perturbado. O idoso caminhou pelo corredor central, todos os olhos fixos nele. Quando chegou próximo ao altar, apontou diretamente para Isadora. "Esta mulher", ele disse com voz firme, "acaba de humilhar cruelmente um homem inocente na entrada desta cerimônia. Eu vi tudo, e não posso ficar calado enquanto alguém assim se casa com o filho de Helena." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora tentou sorrir, mas sua expressão traía seu nervosismo crescente. Eu não sei do que ele está falando." Ela gaguejou, olhando desesperadamente para Marcelo. Deve haver algum engano, mas Sebastião não havia terminado. Com a autoridade de quem havia vivido muitos anos e visto muitas verdades, ele continuou seu relato diante de todos os convidados atônitos. A revelação estava apenas começando. O silêncio na capela era tão intenso que se podia ouvir o bater dos corações acelerados. Todos os convidados permaneciam paralisados em suas cadeiras, absorvendo as palavras bombásticas de Sebastião. Isadora tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto segurava o buquê. Marcelo olhou de Sebastião para sua noiva, depois para seu pai na primeira fileira. Pela primeira vez, desde que Benedito havia contado sua versão dos fatos, uma semente de dúvida começou a germinar no coração do jovem noivo. "Sebastião, por favor, explique melhor o que você viu", disse Marcelo, sua voz ecoando pela capela silenciosa. O idoso respirou fundo, claramente emocionado pela responsabilidade do momento. Ele havia conhecido Helena desde a juventude e considerava Marcelo como um neto. Não podia permitir que o rapaz cometesse o maior erro de sua vida. "Eu estava chegando para a cerimônia quando vi um senhor idoso, vestido simplesmente se aproximar da noiva", começou Sebastião, sua voz firme apesar da emoção. Ele carregava uma sacola de ovos e pediu humildemente se ela gostaria de comprar alguns produtos frescos. Isadora tentou interromper, mas Sebastião levantou a mão, pedindo silêncio. "Deixe-me terminar, mocinha. O que presenciei a seguir me envergonhou como ser humano." Ele continuou, caminhando pelo corredor central, enquanto todos pendiam de suas palavras. "Esta mulher, que agora se apresenta como noiva, tratou aquele homem com uma crueldade que jamais imaginei ver em minha vida." As palavras de Sebastião caíam como bombas sobre os convidados. Murmúrios começaram a se espalhar pela capela, e Isadora sentia o peso de centenas de olhares julgadores sobre si. Ela não apenas recusou comprar os ovos, Sebastião prosseguiu. Ela humilhou aquele senhor, gritou com ele, o chamou de coisas terríveis e por fim o empurrou com força, quase fazendo-o cair. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Sebastião ecoavam exatamente o que seu pai havia lhe contado minutos antes.
Duas versões idênticas de pessoas que não se conheciam previamente. Isadora, ele disse, sua voz embargada. Isso é verdade? Você fez isso? Por um momento, Isadora considerou continuar negando. Mas diante dos olhares acusadores de centenas de pessoas, incluindo a família de Marcelo, ela percebeu que sua máscara havia caído definitivamente. Marcelo, você não entende. Ela começou tentando justificar suas ações. Era nosso dia especial. Como eu poderia permitir que um vendedor ambulante estragasse nossa cerimônia? Eu estava protegendo nosso momento. A resposta de Isadora chocou ainda mais os presentes. Em vez de mostrar arrependimento ou pelo menos tentar negar completamente, ela estava tentando justificar sua crueldade. Protegendo nosso momento? Marcelo repetiu incrédulo. Humilhando um homem que só queria ganhar a vida honestamente? Ele não deveria estar aqui. Isadora elevou a voz, perdendo completamente a compostura. Pessoas como ele deveriam saber seu lugar. Este é um evento para pessoas de nossa classe social. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse controlá-las, revelando o preconceito e a arrogância que sempre havia escondido por trás de seu sorriso doce. Os convidados ficaram boquiabertos com a franqueza cruel de suas declarações. Benedito, ainda sentado na primeira fileira, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a verdade finalmente havia vindo à tona. Tristeza por ver seu filho descobrindo da forma mais dolorosa possível o verdadeiro caráter da mulher que amava. Marcelo deu passos para trás, como se as palavras de Isadora fossem golpes físicos. O jovem que havia crescido ouvindo histórias de sua mãe Helena sobre bondade e compaixão não conseguia acreditar que estava prestes a se casar com alguém capaz de tamanha frieza. Nossa classe social, ele murmurou, sua voz quebrando. Isadora, meu pai começou vendendo produtos de porta em porta. Minha família construiu tudo isso com trabalho honesto. Exatamente como aquele homem que você humilhou. A revelação atingiu Isadora como um raio. Durante todo o namoro, ela havia acreditado que a família de Marcelo sempre havia sido rica, que o império empresarial de Benedito era a herança de gerações. Descobrir que eles haviam começado humildemente, da mesma forma que o homem que ela havia desprezado fez seu mundo desmoronar. Mas vocês têm tudo isso, ela gaguejou, gesticulando vagamente em direção à opulência da cerimônia. Vocês são importantes, respeitados. Somos respeitados porque tratamos todas as pessoas com dignidade. Marcelo respondeu, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Porque nunca esquecemos de onde viemos. Naquele momento, Benedito se levantou lentamente de sua cadeira. Todos os olhos se voltaram para ele enquanto caminhava pelo corredor central em direção ao altar. Sua expressão era uma mistura de tristeza e determinação. Marcelo, ele disse suavemente quando chegou próximo ao filho. O homem que ela humilhou era eu. Um suspiro coletivo ecoou pela capela. Mesmo aqueles que já suspeitavam ficaram chocados com a confirmação. Isadora empalideceu completamente, suas pernas quase cedendo ao perceber a magnitude do que havia feito. Senhor Benedito, ela sussurrou, sua voz praticamente inaudível. Eu me disfarcei porque queria conhecer seu verdadeiro coração. Benedito continuou, sua voz calma, mas carregada de emoção. Queria saber se a mulher que meu filho escolheu para amar seria capaz de tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência ou situação financeira. Marcelo olhou entre seu pai e Isadora, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando em sua mente. A conversa que haviam tido momentos antes, a insistência de seu pai sobre o caráter duvidoso de Isadora, tudo agora fazia sentido. Pai, ele começou, mas sua voz falhou. Meu filho, Benedito disse, colocando uma mão carinhosa no ombro de Marcelo. Sei que isso dói. Sei que você a ama. Mas o amor verdadeiro deve ser baseado em quem a pessoa realmente é, não na máscara que ela escolhe usar. Isadora, percebendo que estava perdendo tudo, tentou uma última cartada desesperada. Caiu de joelhos diante de Marcelo, lágrimas correndo por seu rosto. Marcelo, por favor, me perdoe, ela implorou. Eu estava nervosa, estava estressada com o casamento. Não sou assim normalmente, você sabe disso. Mas suas palavras soavam vazias depois de tudo que havia sido revelado.
Marcelo a ajudou a se levantar, mas seu toque era distante, formal. Isadora, ele disse gentilmente, se você fosse capaz de tratar um estranho com tamanha crueldade, como posso ter certeza de que não fará o mesmo comigo quando as coisas ficarem difíceis? A pergunta penetrou fundo no coração de Isadora. Ela sabia que havia perdido não apenas um casamento, mas a oportunidade de uma vida inteira. Sua máscara de doçura havia caído, revelando uma pessoa que nem ela mesma gostava de reconhecer. Por favor, ela tentou mais uma vez. Podemos conversar em particular? Podemos resolver isso? Marcelo balançou a cabeça tristemente. Não há nada para resolver, Isadora. Você mostrou quem realmente é, e eu não posso me casar com alguém que despreza pessoas menos favorecidas. O jovem se virou para os convidados, que observavam a cena com uma mistura de choque e compaixão. Sua voz tremeu quando falou, mas havia determinação em suas palavras. Eu peço desculpas a todos vocês por este transtorno, ele anunciou. Mas não posso seguir adiante com este casamento. Descobri hoje que não conhecia verdadeiramente a pessoa com quem estava prestes a me casar. Os murmúrios dos convidados se intensificaram. Alguns pareciam aliviados, outros constrangidos, mas a maioria demonstrava apoio à decisão corajosa de Marcelo. Isadora percebeu que havia perdido definitivamente. Sem uma palavra, ela retirou o anel de noivado do dedo e o colocou sobre o altar. Suas lágrimas agora não eram de arrependimento, mas de raiva e frustração por ter sido descoberta. Vocês vão se arrepender disso, ela murmurou, sua máscara de doçura finalmente abandonada por completo. Vocês não sabem quem estão perdendo. Benedito observou Isadora se afastar pelo corredor central, seus passos ecoando pela capela silenciosa. Não sentia triunfo, apenas alívio por ter salvado seu filho de uma vida de infelicidade. Marcelo se aproximou do pai, suas lágrimas finalmente fluindo livremente. Pai, me desculpe por não ter acreditado em você. Não há nada para perdoar, meu filho. Benedito respondeu, abraçando Marcelo com força. O amor nos cega às vezes. É natural querer ver apenas o melhor nas pessoas que amamos. Enquanto pai e filho se abraçavam diante do altar, os convidados começaram a se levantar silenciosamente. Carmen, que havia observado tudo com lágrimas nos olhos, se aproximou dos dois homens. Senhora Helena estaria orgulhosa, ela sussurrou, incluindo ambos em um abraço maternal. Sebastião, o homem corajoso que havia exposto a verdade, caminhou até eles com um sorriso triste, mas satisfeito. Perdão por ter interrompido a cerimônia, ele disse, mas não podia deixar passar. Helena sempre ensinou que devemos defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Marcelo assentiu, grato pela coragem do amigo da família. Embora seu coração estivesse partido, ele sabia que havia tomado a decisão correta. Conforme os convidados começavam a deixar a capela, muitos se aproximavam para oferecer apoio e palavras de encorajamento. A história do teste de Benedito e da reação cruel de Isadora se espalharia rapidamente, mas não como um escândalo, e sim como uma lição sobre a importância de conhecer verdadeiramente o caráter das pessoas antes de confiar nelas completamente. A cerimônia havia terminado, mas uma jornada de cura e descoberta estava apenas começando. Semanas depois do casamento cancelado, a vida na mansão da família Almeida havia adquirido uma tranquilidade melancólica. Marcelo passava seus dias trabalhando intensamente na empresa, tentando preencher o vazio deixado pela descoberta dolorosa sobre Isadora. Benedito observava o filho com preocupação, sabendo que por trás da aparente normalidade, o rapaz ainda estava processando a traição emocional que havia sofrido. Naquela manhã, Carmen trouxe o café para Benedito em seu escritório, como fazia todas as manhãs há mais de 2 décadas. Mas desta vez, sua expressão carregava uma preocupação especial. Senhor Benedito precisa ver isso, ela disse, entregando-lhe um tablet com uma notícia aberta. O empresário ajustou os óculos e leu o título que fez seu sangue gelar. Ex-noiva de herdeiro milionário processa a família por danos morais após casamento cancelado. A foto de Isadora estava estampada na matéria, mas agora seus olhos mostravam uma frieza calculista que contrastava drasticamente com a doçura que costumava exibir. Meu Deus, murmurou Benedito, lendo rapidamente o artigo.
Ela está pedindo uma indenização de 2 milhões por humilhação pública e danos à reputação. Carmen balançou a cabeça indignada. Essa moça não tem limites. Depois de tudo que fez, ainda tem coragem de processar a família? Benedito continuou lendo, descobrindo detalhes que o deixaram ainda mais perturbado. Isadora havia contratado um advogado conhecido por casos polêmicos e estava alegando que o teste de Benedito havia sido uma armadilha cruel e premeditada para destruir seu relacionamento com Marcelo. "Onde está Marcelo?" perguntou Benedito, levantando-se da cadeira. "No escritório da empresa. Chegou bem cedo hoje." Benedito sabia que precisava contar a notícia ao filho pessoalmente, antes que ele descobrisse por outras fontes. Dirigiu-se rapidamente até os escritórios da Rede Almeida, localizada no centro comercial da cidade. Encontrou Marcelo debruçado sobre pilhas de documentos, claramente usando o trabalho como escape para suas emoções. O rapaz havia emagrecido nas últimas semanas e suas olheiras denunciavam as noites mal dormidas. "Filho, precisamos conversar", disse Benedito, fechando a porta do escritório atrás de si. Marcelo levantou os olhos dos papéis, notando imediatamente a expressão séria do pai. "O que aconteceu agora?" Benedito mostrou-lhe o tablet com a notícia. Conforme Marcelo lia, sua expressão passou da curiosidade para o choque, e finalmente para uma mistura de raiva e descrença. "Ela está me processando?" ele disse, sua voz aumentando de volume. "Depois de tudo que descobrimos sobre ela, tem a audácia de nos processar?" "Aparentemente sim. E pelo que entendi, ela tem um advogado muito habilidoso ao seu lado." Marcelo jogou o tablet sobre a mesa, claramente frustrado. "Pai, eu não acredito que fui tão cego. Como não consegui ver quem ela realmente era? Meu filho, pessoas como Isadora são especialistas em criar máscaras convincentes. Você não foi o primeiro, nem será o último a ser enganado por alguém assim." Naquele momento, a secretária de Marcelo bateu na porta discretamente. "Senhor Marcelo, desculpe interromper, mas tem uma pessoa aqui que diz ter informações importantes sobre a senhora Isadora. Ela insiste que é urgente." Pai e filho trocaram olhares intrigados. "Mande-a entrar", disse Marcelo. Uma mulher na casa dos 40 anos entrou no escritório. Estava bem vestida, mas havia algo em sua expressão que sugeria nervosismo e determinação ao mesmo tempo. Ela olhou de Benedito para Marcelo, como se estivesse reunindo coragem para falar. "Meu nome é Patrícia Silva", ela começou, sua voz firme apesar da ansiedade visível. "Eu trabalhei como assistente pessoal de Isadora durante 6 meses, até algumas semanas antes do casamento dela com o senhor." Marcelo se inclinou para a frente interessado. "O que você tem para nos contar?" Patrícia respirou fundo antes de continuar. "Eu vim aqui porque li sobre o processo que ela está movendo contra vocês, e não posso ficar calada. O que aconteceu no dia do casamento não foi surpresa para mim. Eu vi o verdadeiro caráter dela muitas vezes." A mulher abriu sua bolsa e retirou um pequeno gravador digital. "Tenho aqui várias gravações de conversas que tive com ela. Conversas onde ela deixa muito claro suas verdadeiras intenções em relação ao casamento." Benedito sentiu uma mistura de esperança e apreensão. "Que tipo de conversas?" "Conversas onde ela admite que está se casando principalmente pelo dinheiro da família, onde ela fala sobre como planeja convencer Marcelo a afastar vocês após o casamento. E principalmente conversas onde ela demonstra seu desprezo por pessoas de classes sociais mais baixas." Marcelo ficou pálido. "Ela disse isso abertamente?" Patrícia assentiu tristemente. "Senhor Marcelo, ela não o amava de verdade. Para ela, o senhor era um meio de alcançar a vida luxuosa que sempre desejou. Eu gravei essas conversas porque pretendia procurar outro emprego e queria me proteger caso ela tentasse me prejudicar." A ex-assistente acionou o gravador e a voz de Isadora ecoou pelo escritório com uma clareza cristalina. "Patrícia, você não entende. Marcelo é doce, mas é tão ingênuo. Depois que nos casarmos, vou começar a trabalhar para afastar ele do pai. Aquele homem tem muito controle sobre a empresa e sobre Marcelo. Com o tempo, posso convencer meu marido de que Benedito está interferindo demais em nossa vida." A gravação continuou, revelando planos detalhados sobre como Isadora pretendia manipular Marcelo e gradualmente assumir controle sobre aspectos da vida familiar e empresarial. Marcelo escutava com um horror crescente, percebendo como havia estado próximo de cair numa armadilha elaborada.
Cada palavra de Isadora na gravação revelava uma calculista fria, completamente diferente da mulher carinhosa que ele pensava conhecer. Tem mais, disse Patrícia, avançando a gravação para outro trecho. A voz de Isadora voltou a ecoar. Esses funcionários antigos da família são um problema. Especialmente aquela governanta, Carmen. Ela é muito próxima de Marcelo e pode influenciá-lo contra mim. Vou ter que encontrar uma forma de me livrar dela também. Benedito cerrou os punhos, indignado com os planos maldosos contra Carmen, que havia dedicado sua vida à família. Por que você está nos mostrando isso? Perguntou Marcelo, ainda processando as revelações. Patrícia hesitou por um momento antes de responder. Porque eu também venho de uma família simples, senhor Marcelo. Meus pais eram trabalhadores rurais que se sacrificaram para me dar educação. Quando ouvi sobre como Isadora tratou aquele vendedor no dia do casamento, e depois vi que ela tem coragem de processar vocês, não pude ficar calada. Ela pausou, emocionando-se. Pessoas como seus pais construíram este país com trabalho honesto. Não posso permitir que uma pessoa como Isadora os prejudique depois de tudo que ela planejava fazer. Benedito sentiu uma onda de gratidão pela coragem daquela mulher. Patrícia, você percebe que isso pode trazer problemas para você? Isadora pode tentar retaliação. Eu sei, senhor Benedito. Mas algumas coisas são mais importantes que nossa segurança pessoal. Minha consciência não me permitiria ficar calada. Marcelo se levantou e estendeu a mão para Patrícia. Obrigado. Você não imagina o quão importante isso é para nós. Na verdade, Patrícia acrescentou, tenho mais informações. Descobri que Isadora já fez isso antes. Como assim? Perguntou Benedito. Ela teve outros relacionamentos com homens de posses, sempre seguindo o mesmo padrão, aparência doce, comportamento manipulativo, e quando as coisas não saem como planejado, ela parte para ações legais ou chantagem emocional. A revelação de que Marcelo não havia sido a primeira vítima de Isadora adicionou uma nova camada de indignação à situação. Benedito percebeu que sua intuição sobre o caráter da moça havia sido ainda mais certeira do que imaginava. Temos que levar essas gravações para nosso advogado imediatamente, disse Benedito. Isso não apenas nos defende do processo, como pode expor o verdadeiro caráter dela publicamente. Patrícia concordou. Estou disposta a testemunhar sobre tudo o que presenciei. Isadora precisa entender que suas ações têm consequências. Conforme os três se preparavam para deixar o escritório rumo ao escritório do advogado da família, Marcelo sentiu pela primeira vez em semanas uma sensação de alívio verdadeiro. A dor da traição ainda estava presente, mas agora compreendia completamente que havia escapado de um destino muito pior do que simplesmente ter o coração partido. A verdade estava finalmente vindo completamente à luz, e a justiça começaria a ser feita. Dias depois da revelação de Patrícia, o escritório do advogado da família, Dr. Roberto Mendes, estava em ebulição. As gravações haviam causado um impacto devastador na estratégia legal de Isadora. Mas o que ninguém esperava era a ligação que mudaria completamente o rumo de toda a situação. Doutor. Roberto desligou o telefone com uma expressão de incredulidade total. Benedito, Marcelo e Patrícia, que estavam reunidos para discutir os próximos passos do caso, perceberam imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Vocês não vão acreditar no que acabei de escutar, disse o advogado passando a mão pelos cabelos grisalhos. Era o advogado de Isadora. Ele quer marcar uma reunião urgente para discutir um acordo. Marcelo franziu a testa, confuso. Um acordo? Depois de toda essa briga jurídica, agora ela quer negociar? Não é só isso. Dr. Roberto continuou, claramente abalado pela conversa. Pelo que entendi, Isadora está enfrentando problemas muito mais sérios do que nosso caso. Aparentemente, outras pessoas começaram a se manifestar depois que a história se tornou pública. Benedito se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de pessoas? Outras vítimas, pelo que parece. O advogado não quis dar detalhes pelo telefone, mas mencionou que o escritório dele está sendo procurado por várias pessoas que afirmam ter sofrido golpes similares de Isadora. Patrícia balançou a cabeça sem surpresa. Eu disse que ela já tinha feito isso antes. Pessoas como ela nunca param no primeiro golpe. Naquele momento, a secretária de Dr. Roberto bateu na porta. Doutor, tem uma senhora aqui que insiste em falar com os senhores. Diz que é sobre o caso da Isadora Martinez. Mande-a entrar,
disse o advogado. Uma mulher elegante, aparentando seus 50 anos, entrou no escritório. Havia uma determinação férrea em seus olhos, mas também uma tristeza profunda que tocou imediatamente o coração de todos os presentes. Meu nome é Celeste Rodrigues. Ela se apresentou, sua voz firme apesar da emoção visível. Sou mãe de Eduardo Rodrigues e vim aqui porque não posso mais ficar calada sobre o que essa mulher fez com meu filho. Benedito reconheceu o sobrenome imediatamente. Eduardo Rodrigues havia sido herdeiro de uma das maiores construtoras da região, mas havia sofrido uma queda financeira espetacular alguns anos antes. Na época, os jornais especularam muito sobre as causas, mas nunca houve uma explicação clara. Senhora Celeste, disse Dr. Roberto gentilmente, por favor, nos conte o que aconteceu. A mulher respirou fundo antes de começar sua história. Meu filho conheceu Isadora há 3 anos. Na época, ela usava outro sobrenome e dizia vir de uma família tradicional de outro estado. Eduardo se apaixonou perdidamente por ela. Celeste pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Durante 2 anos de relacionamento, ela gradualmente convenceu meu filho a fazer investimentos arriscados, a afastar-se da família e a tomar decisões empresariais desastrosas, sempre com a justificativa de que queria ajudá-lo a modernizar os negócios. Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história ecoava dramaticamente os planos que havia escutado nas gravações de Patrícia. O resultado, Celeste continuou, suas lágrimas começando a fluir, foi que Eduardo perdeu quase toda a empresa familiar. Quando a situação financeira ficou insustentável, Isadora simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que não podia ficar com alguém sem ambição. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todos processavam a magnitude da crueldade descrita por Celeste. Mas isso não foi o pior. A mãe de Eduardo acrescentou, sua voz quebrando. Meu filho entrou em uma depressão profunda. Ele culpava a si mesmo pelo fracasso dos negócios, pela perda da confiança da família. Semanas depois do abandono de Isadora, Eduardo teve um infarto. Ele tinha apenas 28 anos. Benedito fechou os olhos, imaginando a dor daquela mãe. A história revelava um padrão de destruição que ia muito além de simples ambição financeira. Eduardo sobreviveu? Perguntou Marcelo suavemente. Celeste assentiu, mas sua expressão permaneceu sombria. Sobreviveu fisicamente, mas nunca mais foi o mesmo. Ele vive hoje numa pequena cidade do interior, trabalhando numa empresa de contabilidade. Perdeu completamente a confiança em si mesmo e em outras pessoas. Patrícia se aproximou de Celeste e segurou sua mão carinhosamente. Senhora, por que a senhora não denunciou Isadora na época? Porque não tínhamos provas concretas de que ela havia manipulado Eduardo intencionalmente. Celeste respondeu. Todas as decisões foram tecnicamente tomadas por ele. E depois do infarto, meu filho ficou tão fragilizado emocionalmente que não quis reviver toda a situação através de um processo legal. Dr. Roberto tomou notas rapidamente. Senhora Celeste, a senhora estaria disposta a testemunhar sobre tudo isso? Sua história poderia ser fundamental para expor o padrão de comportamento de Isadora. É exatamente por isso que estou aqui, doutor. Quando vi a notícia sobre o processo contra a família Almeida, e depois li sobre como ela tratou aquele vendedor no casamento, reconheci imediatamente o comportamento. Não posso permitir que ela destrua mais vidas. Benedito se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá fora. A história de Eduardo o tocava profundamente porque reconhecia que Marcelo poderia ter tido o mesmo destino se a verdade não tivesse vindo à tona. Senhor Benedito, Celeste disse aproximando-se dele. Eu quero que o senhor saiba que o que fez foi corajoso e necessário. Seu teste revelou o verdadeiro caráter dela antes que fosse tarde demais. Obrigado, senhora Celeste. Mas dói saber que outras famílias sofreram o que a sua passou. Naquele momento, o telefone do Dr. Roberto tocou novamente. Após uma conversa breve, ele desligou com uma expressão ainda mais séria. Era um jornalista investigativo do Jornal da Cidade. Ele anunciou. Aparentemente, depois que nossa história se tornou pública, eles começaram uma investigação sobre Isadora. Descobriram pelo menos mais 4 casos similares ao de Eduardo em diferentes cidades.
A revelação caiu como uma bomba sobre todos os presentes. Isadora não era apenas uma mulher ambiciosa que havia cometido alguns erros, mas uma verdadeira predadora que sistematicamente destruía vidas para benefício próprio. 4 casos? Murmurou Marcelo incrédulo. Como ela conseguiu fazer isso tantas vezes sem ser descoberta? Pessoas como ela são especialistas em criar identidades falsas e histórias convincentes, explicou o Dr. Roberto. Elas se mudam de cidade, assumem novos nomes e recomeçam o ciclo com novas vítimas. Celeste assentiu tristemente. O jornalista me ligou ontem. Disse que encontrou rastros de Isadora em São Paulo, Belo Horizonte e até mesmo no Rio de Janeiro, sempre seguindo o mesmo padrão. Patrícia, que havia permanecido quieta durante a revelação, finalmente falou. Eu sabia que ela era manipulativa, mas não imaginava que fosse algo tão sistemático. Durante o tempo que trabalhei para ela, percebi que ela recebia ligações estranhas. Às vezes usava nomes diferentes. O mais importante agora, disse Dr. Roberto, é que todas essas informações destroem completamente o processo que ela moveu contra vocês. Na verdade, ela pode estar enfrentando acusações criminais muito em breve. Benedito voltou para seu lugar, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a verdade estava sendo completamente revelada. Tristeza pelas outras famílias que haviam sofrido nas mãos de Isadora. Dr. Roberto, ele disse, quero que entremos em contato com todas essas famílias. Se precisarem de ajuda jurídica ou financeira para processar Isadora, nossa empresa está disposta a apoiar. Marcelo olhou para seu pai com admiração renovada. Mesmo depois de tudo que haviam passado, Benedito ainda pensava em ajudar outras pessoas que haviam sofrido. Pai, isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade, filho, é justiça. Pessoas como Isadora só param quando enfrentam as consequências reais de seus atos. Celeste se aproximou de Benedito com lágrimas nos olhos. Senhor, o Senhor não imagina o que isso significa para as famílias que sofreram. Finalmente teremos a oportunidade de ver justiça sendo feita. Conforme a reunião chegava ao fim, todos sabiam que estavam presenciando o início do fim para os esquemas de Isadora. A verdade havia criado uma avalanche que ela não conseguiria parar. A justiça finalmente começaria a ser servida. Uma semana depois das revelações explosivas no escritório de Dr. Roberto, o cenário havia mudado drasticamente. O Jornal da Cidade havia publicado uma investigação devastadora sobre Isadora, com o título que ecoou por toda a região: A Predadora dos Corações Milionários. A matéria detalhava meticulosamente seu padrão de destruição através de 5 cidades diferentes. Benedito estava em sua sala quando Carmen trouxe o jornal matinal, sua expressão mista de satisfação e preocupação. A governanta havia acompanhado toda a saga desde o início e sentia um alívio profundo ao ver a verdade finalmente exposta publicamente. Senhor Benedito, a repercussão está sendo imensa, ela comentou, apontando para as chamadas na primeira página. O telefone não para de tocar. Jornalistas, outras famílias que foram prejudicadas, até programas de televisão querendo entrevistas. Benedito folheou o jornal, impressionado com a profundidade da investigação. O jornalista havia conseguido localizar não apenas as famílias destruídas por Isadora, mas também descoberto que ela usava pelo menos 4 identidades falsas diferentes, cada uma cuidadosamente elaborada para atrair um tipo específico de vítima. Onde está Marcelo? Perguntou Benedito. Descendo para o café da manhã agora. Ele parece mais animado hoje, pela primeira vez em semanas. De fato, quando Marcelo apareceu na sala de jantar, havia um brilho diferente em seus olhos. A revelação sobre o verdadeiro alcance dos crimes de Isadora havia, paradoxalmente, ajudado em sua cura emocional. Não se tratava mais de um erro pessoal de julgamento, mas de ter escapado de uma predadora profissional. Pai, você viu as ligações que estamos recebendo? Disse Marcelo, sentando-se à mesa com energia renovada. Tem uma família de Belo Horizonte que perdeu a empresa familiar inteira por causa dela. E outra do Rio, onde o rapaz ainda está internado com problemas psiquiátricos. Benedito assentiu gravemente. Cada história que emergia reforçava sua convicção de que havia tomado a decisão correta ao testar Isadora. E nossa situação legal?
Dr. Roberto ligou cedo. Isadora retirou o processo contra nós ontem à noite. Pelo visto, o advogado dela abandonou o caso quando percebeu a dimensão do escândalo. Naquele momento, o interfone da mansão tocou. Carmen atendeu e voltou com uma expressão intrigada. É a Polícia Civil, senhor. Dizem que precisam falar com os senhores sobre o caso Isadora Martinez. Benedito e Marcelo trocaram olhares de surpresa. Minutos depois, 2 investigadores estavam sentados na sala de estar, explicando o motivo de sua visita. Senhor Almeida, começou a delegada Marina Costa, uma mulher determinada na casa dos 40 anos. Estamos aqui porque o caso ganhou proporções criminais. Com base nas evidências coletadas através da investigação jornalística e dos depoimentos das famílias afetadas, estamos formalizando um inquérito contra Isadora Martinez por estelionato e associação criminosa. O segundo investigador, detetive Paulo Santos, complementou. Descobrimos que ela não agia sozinha. Tinha uma rede de apoio que incluía falsificadores de documentos, investigadores particulares que coletavam informações sobre as vítimas e até mesmo cúmplices que se passavam por referências pessoais e profissionais. Marcelo ficou pálido ao perceber a sofisticação do esquema do qual havia quase se tornado vítima. Uma organização inteira? Exato. E o senhor Benedito, inadvertidamente desmantelou uma operação que vinha funcionando há pelo menos 5 anos, disse a delegada Marina. Seu teste revelou o verdadeiro caráter dela no momento crucial, antes que o casamento se concretizasse e ela ganhasse acesso legal aos bens da família. Benedito sentiu um arrepio ao imaginar as consequências se Isadora tivesse conseguido se casar com Marcelo. Com os direitos legais de esposa, ela poderia ter causado danos financeiros irreparáveis antes de sua verdadeira natureza ser descoberta. Precisamos do depoimento formal de vocês, continuou a delegada. Especialmente sobre o teste que o senhor realizou e a reação dela. Esse episódio se tornou uma peça-chave para estabelecer o padrão de comportamento dela. Durante as 2 horas seguintes, pai e filho relataram detalhadamente todos os eventos, desde a decisão de Benedito de se disfarçar até o cancelamento da cerimônia. Os investigadores tomaram notas meticulosas, claramente impressionados com a coragem e a intuição que haviam exposto uma criminosa tão sofisticada. Uma última pergunta, disse o detetive Paulo. Vocês sabem o paradeiro atual de Isadora? Benedito balançou a cabeça. Desde o dia do casamento cancelado, não tivemos mais contato com ela. Entendemos que ela deixou a cidade na noite seguinte ao escândalo, a delegada Marina revelou. Mas estamos rastreando seus movimentos. Com a repercussão do caso, será difícil para ela continuar operando da mesma forma. Após a saída dos investigadores, Benedito e Marcelo ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude de tudo que haviam descoberto. Pai, Marcelo disse finalmente, eu devo um pedido de desculpas muito maior do que imaginava. Se você não tivesse feito aquele teste, não precisa se desculpar, filho. O amor genuíno faz com que vejamos o melhor nas pessoas. É uma qualidade linda, não um defeito. Naquela tarde, o telefone tocou novamente. Era Patrícia, a ex-assistente de Isadora, com uma notícia que deixou ambos atônitos. Senhor Benedito, precisa saber de uma coisa urgente. Sua voz soava agitada. Acabei de receber uma ligação de Isadora. Ela ligou para você? Marcelo pegou o telefone no viva voz. Sim, estava completamente desesperada. Disse que vai sair do país, mas antes quer acertar as contas com vocês. Falou algo sobre não permitir que destruam completamente sua vida. Um silêncio tenso se instalou. Benedito sentiu uma preocupação crescente. Patrícia, ela mencionou algum plano específico? Não claramente, mas o tom dela me assustou muito. Não era mais a Isadora manipuladora que eu conhecia. Parecia alguém encurralada e desesperada. Benedito instruiu Patrícia a informar imediatamente a polícia sobre a ligação e reforçou a segurança da mansão. Pessoas desesperadas eram imprevisíveis, especialmente quando se sentiam sem saídas. Naquela noite, enquanto a família jantar, Carmen notou a tensão no ar. Senhor, talvez devêssemos considerar ficar em outro lugar por alguns dias, até a situação se acalmar. Marcelo balançou a cabeça com determinação. Não vamos nos esconder na nossa própria casa.
Já fizemos nossa parte expondo a verdade. Agora é com a justiça. Benedito admirou a maturidade do filho. As últimas semanas haviam transformado o jovem romântico em um homem consciente das complexidades da vida. Tem razão, filho. Não podemos viver com medo, mas vamos manter a prudência necessária. Conforme a noite avançava, uma certeza crescia no coração de Benedito. Eles haviam vencido a batalha mais importante. A verdade estava exposta, a justiça estava sendo feita, e Marcelo havia escapado de um destino que poderia ter destruído sua vida. Mas a sensação de que a história ainda não havia terminado completamente pairava no ar como uma nuvem tempestuosa no horizonte. 3 dias haviam se passado desde a ligação ameaçadora de Isadora para Patrícia, quando uma manhã ensolarada trouxe consigo uma notícia que mudaria definitivamente o rumo de toda a história. Benedito estava tomando café com Marcelo, quando Carmen entrou correndo na sala, segurando o telefone com uma expressão de alívio e excitação. Senhor Benedito, era a delegada Marina. Eles prenderam Isadora. Pai e filho se levantaram simultaneamente, seus corações disparando com a notícia. Semanas de tensão e preocupação finalmente chegavam ao fim. Onde ela estava? Perguntou Marcelo, ainda processando a informação. No aeroporto de São Paulo, tentando embarcar para Buenos Aires com documentos falsos? Carmen respondeu claramente emocionada. A delegada disse que ela foi reconhecida por um funcionário da imigração que havia visto a reportagem na televisão. Benedito fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de toda a situação finalmente se dissipando de seus ombros. A justiça havia prevalecido. 1 hora depois, estavam no escritório de Dr. Roberto, que acabara de receber os detalhes oficiais da prisão. O advogado parecia visivelmente aliviado, especialmente porque havia outras novidades importantes para compartilhar. Além da prisão de Isadora, ele anunciou: conseguimos localizar e reunir todas as famílias prejudicadas por ela. São 7 famílias no total, espalhadas por 5 estados. Todas estão dispostas a testemunhar contra ela. Marcelo segurou a mão do pai, emocionado. E Eduardo, o filho da Dona Celeste? Essa é a melhor notícia de todas. Dr. Roberto sorriu. Eduardo decidiu vir à cidade para testemunhar pessoalmente. Disse que está pronto para confrontar seu passado e ajudar a fazer justiça. Naquela tarde, um encontro extraordinário aconteceu na mansão da família Almeida. Eduardo chegou acompanhado de sua mãe, Celeste, e pela primeira vez em anos, parecia ter recuperado um pouco da dignidade que Isadora havia roubado dele. O jovem, agora com 32 anos, ainda carregava as marcas emocionais do que havia passado. Mas havia uma determinação em seus olhos que tocou profundamente o coração de Benedito. Senhor Benedito, Eduardo disse, estendendo a mão com firmeza. Quero agradecer por ter tido a coragem de expor quem ela realmente é. Por anos me culpei pelo que aconteceu comigo, achando que havia sido fraco ou ingênuo demais. Eduardo, Benedito respondeu segurando firmemente a mão do rapaz. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Pessoas como Isadora são especialistas em manipular os sentimentos mais nobres que temos. Marcelo se aproximou, claramente comovido. Eduardo, se meu pai não tivesse me protegido, eu teria passado pelo mesmo que você. Na verdade, pior, porque ela já estava mais experiente. Os 2 jovens conversaram longamente, compartilhando suas experiências e descobrindo como haviam sido alvos dos mesmos tipos de manipulação. Eduardo revelou detalhes de como Isadora havia gradualmente isolado-o da família e convencido-o a tomar decisões empresariais desastrosas. A parte mais cruel, Eduardo confidenciou, é que ela realmente fazia parecer que me amava. Até o fim, manteve a máscara de mulher apaixonada e preocupada com meu sucesso. Benedito ouviu atentamente, compreendendo ainda mais profundamente como havia sido crucial seu teste de caráter. Sem ele, Marcelo poderia ter sofrido o mesmo destino devastador. Dias depois, chegou o momento do julgamento preliminar de Isadora. O fórum estava lotado, não apenas com as vítimas e suas famílias, mas também com jornalistas e curiosos que acompanhavam o caso que havia se tornado símbolo da luta contra fraudes sentimentais. Quando Isadora foi conduzida ao banco dos réus, estava irreconhecível. Seus cabelos desarrumados, olheiras profundas e roupas simples
contrastavam drasticamente com a mulher elegante e sedutora que havia quase destruído várias vidas. Durante o processo, as gravações de Patrícia foram apresentadas como evidência, seguidas pelos depoimentos emocionantes de cada uma das famílias prejudicadas. Eduardo, demonstrando uma coragem admirável, relatou publicamente como Isadora havia destruído sistematicamente sua empresa e sua autoestima. Quando chegou a vez de Benedito testemunhar, ele se dirigiu ao juiz com a dignidade serena de quem havia lutado a vida inteira pela justiça. Vossa Excelência, ele começou, o que fiz não foi um capricho ou vingança pessoal. Foi a intuição de um pai que percebia que algo não estava certo. Meu teste revelou não apenas o caráter da ré, mas salvou meu filho de um destino que poderia ter sido devastador. O promotor público, Dr. Antônio Silva, apresentou evidências conclusivas de que Isadora operava um esquema criminoso sofisticado, com documentos falsos, contas bancárias em vários estados e uma rede de cúmplices que a ajudavam a identificar e seduzir vítimas em potencial. Quando Isadora finalmente teve a chance de se defender, suas palavras revelaram uma pessoa completamente diferente da mulher doce que havia encantado Marcelo. Eu não fiz nada que eles não quisessem fazer, ela disse friamente. Todos esses homens foram voluntariamente para os relacionamentos comigo. Se fizeram escolhas erradas nos negócios, isso não é minha responsabilidade. A frieza de suas palavras chocou até mesmo seu próprio advogado de defesa. Não havia arrependimento, apenas raiva por ter sido descoberta. O juiz, Dr. Fernando Medeiros, um homem experiente que havia visto muitos casos ao longo de sua carreira, não disfarçou sua indignação com a falta de remorso da ré. Senhora Martinez, ele disse severamente, raramente presenciei um caso onde a frieza e calculismo foram tão evidentes. A manipulação emocional sistemática que a senhora praticou representa uma violação profunda da confiança humana. A sentença foi severa. 8 anos de prisão por estelionato qualificado, formação de quadrilha e uso de documentos falsos, além da obrigação de ressarcir financeiramente todas as vítimas. Conforme Isadora era conduzida de volta para a cela, ela olhou diretamente para Benedito com uma expressão de ódio puro, mas o empresário não sentiu satisfação com sua queda. Sentia apenas alívio, porque a justiça havia sido feita e outras famílias estavam protegidas. Na saída do fórum, algo beautiful aconteceu. As 7 famílias prejudicadas por Isadora se reuniram espontaneamente em um círculo, abraçando-se e oferecendo apoio mútuo. Eduardo estava no centro, não mais como uma vítima isolada, mas como um sobrevivente conectado a outras pessoas que haviam passado pela mesma dor. Senhor Benedito, disse Celeste com lágrimas nos olhos, o senhor não salvou apenas sua família, salvou todas as nossas. Semanas mais tarde, vida na mansão Almeida havia retornado a uma rotina pacífica, mas enriquecida por lições profundas. Marcelo havia retomado completamente suas atividades na empresa, agora com uma maturidade e sabedoria que não possuía antes. Eduardo havia decidido se mudar para a cidade e começar um novo capítulo de sua vida. Benedito, tocado pela trajetória de recuperação do jovem, ofereceu-lhe uma posição na empresa, onde Eduardo rapidamente demonstrou ter mantido suas habilidades empresariais intactas. É estranho, Eduardo comentou durante um almoço de família, mas, de certa forma, sou grato por tudo que passei. Me tornou uma pessoa mais forte e mais sábia sobre o caráter humano. Marcelo assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Eu me sinto da mesma forma. Se não fosse por essa experiência, talvez nunca tivesse aprendido a valorizar verdadeiramente a honestidade e a simplicidade. Benedito observava os 2 jovens conversarem, sentindo seu coração transbordar de orgulho. Sua decisão de testar Isadora havia sido controversa e arriscada, mas os resultados haviam superado suas expectativas mais otimistas. Carmen, que servia o café, sorriu ao ver a harmonia que havia retornado à casa. Dona Helena estaria muito orgulhosa de ver como vocês cresceram através de tudo isso, ela comentou carinhosamente. Naquela noite, Benedito estava em seu escritório quando Marcelo bateu na porta, carregando uma pequena caixa embrulhada. Pai, tenho algo para você, disse o jovem, entregando o presente. Benedito abriu cuidadosamente e encontrou dentro
Uma moldura dourada contendo uma foto da família. Ele, Marcelo e Helena, tirada anos antes. Mas o que o emocionou foi a mensagem gravada na parte inferior. Para o pai que teve coragem de proteger seu filho, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Lágrimas brotaram nos olhos do empresário. Marcelo, pai, quero que saiba que hoje entendo completamente por que fez aquilo. Não foi apenas um teste para Isadora. Foi um ato de amor paternal da mais pura essência. Benedito abraçou o filho, sentindo que aquele momento representava não apenas o fim de uma crise, mas o início de um relacionamento ainda mais profundo entre eles. Meses depois, a história da família Almeida se tornaria um caso estudado em universidades como exemplo de como a coragem moral e a intuição podem proteger pessoas inocentes de predadores emocionais. Benedito seria convidado para palestrar sobre ética empresarial e proteção familiar, sempre enfatizando que o amor verdadeiro às vezes exige decisões difíceis. Eduardo floresceu em sua nova posição na empresa e eventualmente encontrou o amor verdadeiro com uma colega que valorizava sua gentileza genuína e sua história de superação. Ele se tornou um defensor ativo de vítimas de fraudes emocionais, ajudando outras pessoas a reconstruírem suas vidas. As outras famílias prejudicadas por Isadora também encontraram caminhos para a cura, apoiadas pela rede de solidariedade que havia emergido do julgamento. Criaram uma fundação para apoiar vítimas de golpes sentimentais, transformando sua dor em força para ajudar outros. E Isadora cumpriu sua pena em silêncio, mas os anos na prisão gradualmente quebraram suas máscaras, forçando-a a confrontar a pessoa que havia se tornado. Apenas no fim de sua sentença, demonstrou os primeiros sinais genuínos de arrependimento. Na mansão Almeida, a vida seguiu seu curso natural, enriquecida pela sabedoria conquistada através de uma das maiores provações que a família havia enfrentado. Benedito manteve sempre em sua mesa o velho chapéu de palha que usara no teste, não como troféu, mas como lembrança de que as aparências podem enganar e que proteger aqueles que amamos às vezes exige coragem extraordinária. A história se espalhou muito além das fronteiras da cidade, inspirando outros pais a confiarem em seus instintos quando algo não parecia certo com os relacionamentos de seus filhos. Tornou-se um símbolo de que o amor verdadeiro se manifesta não apenas em aceitação, mas também em proteção corajosa. E assim, o que havia começado como um simples teste de caráter se transformou em uma lição poderosa sobre dignidade humana, justiça e o poder redentor da verdade. A família Almeida havia não apenas sobrevivido à tempestade, mas emergido dela mais forte, mais sábia e mais unida do que nunca. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, quieres No, no, si nos a das un dinero cofre. podemos matarlo por ti. No, sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató Pero- igual. A ver. Él se convirtió en monstruo. Sí, son los mimics. Uy, vamos. No. Yo voy. Voy. No. No, yo te acompaño. Yo soy un matador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las No, gitanas que no. dicen que, ay, te leo la mano y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No te voy a cobrar nada. No, Tranquila. no. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? Quédate quieto. Ya, Por Calmación. favor, quiero acabar con el monstruo. por eso, ahí... ¿Dónde está? Dime. No, ¿Aquí adentro? está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? Sabía, yo viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas.
Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. Yo solo No, quiero pero matar al yo monstruo. quiero lo que da el monstruo, pues yo, si yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. En serio, Sí, yo creé Minecraft, de hecho. de verdad. Sí, Eres sí, programadora. sí. Wow, increíble. Yo programé, yo soy Notch. En serio. Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Noche. Te vengo aquí para cuidarte. Sí, calmado, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy, 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 uy. Bueno, saco captura, le Saca- saco foto, sí, le saco sácale foto. foto, sácale Lo foto. identifico, Después lo vamos a identifico. funar, depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. Ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... igual está lejos. Ya estamos llegando. No importa. Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá. Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí, No, no te mueres. es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí. Acá mismo, mira, aquí está. Hola. ¡Ah! Oye, carnal. Yo no. Dime. Mirar primero, ¿por qué tanto consiguiendo cosas? Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería, porque sí. También por mientras, eso. Espero que estén mis cosas. Y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. No, estoy volviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Oh, ya, a ver. Necesitamos una canción. Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja la sangre. Que corre por la calle. Bruja la sangre. Mira. Mira. Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillos, pero no importa. Eso. Toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te roba el celular. Jaja. La niña se pinta.
Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Si se fue y me robó, chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día perdido. Está ahí, no se movió de ahí, no puedo creerlo. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay. Terremoto. Tempito. Necesito comer porque... ¡Ajá! A las frías, pero no suben una polla. Ya, chica, ya, chica, ya. Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. ¿Se está yendo? Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Si un asqueroso viene. Dile, muévete. ¿Cómo está Yumen? Muévete. Así, así. Dile, muévete. Ay, muévete. Me muevo así, así, así. Muévelo así. Muévelo así. Muévelo así. Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Toma. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.